Salve, salve, meus queridos e minhas queridas do Fica Antenado! Eu sou o professor Hélio e a aula de hoje será sobre uma das questões mais discutidas nos dias atuais. Será que a China é de fato um país comunista? Mas antes de irmos para a resposta dessa pergunta, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. E sem mais delongas, rola a vinheta e bora para a aula! Para que você possa chegar à conclusão sobre qual o sistema de governo é adotado pela China nos dias atuais, é indispensável que você conheça um pouquinho da história recente desse país, a começar pelos acontecimentos históricos que contribuíram para que a China ficasse conhecida como um país comunista. Desde o início da década de 1930, dois partidos políticos se rivalizavam de forma fervorosa pelo poder da China. O primeiro deles era o Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e o segundo era o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung. E com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e como consequência disso, a desocupação japonesa do território chinês, a rivalidade entre esses dois partidos chineses, o nacionalista e o comunista, ficou ainda maior, e eles passaram a se enfrentar até 1949. Nesse ano, o exército camponês do Partido Comunista venceu os nacionalistas, e foi fundada a República Popular da China. E essa ascensão do Partido Comunista Chinês em 1949 ficou conhecida como a Revolução Chinesa. A partir de então, sob a liderança de Mao Tse-tung, a China Popular aliou-se num primeiro momento à União Soviética, onde conseguiu apoio para transformar as suas estruturas econômicas. O governo chinês tomou o controle das empresas, das fábricas e das terras, e basicamente eliminou toda a propriedade privada, conforme uma das características mais marcantes do comunismo e descrito por um dos seus principais ideólogos, o alemão Karl Marx. No entanto, a aliança chinesa com a União Soviética encerrou-se em 1958, e os chineses procuraram um caminho próprio para o seu desenvolvimento econômico, investindo na produção agrícola, fundamental para o país mais populoso do mundo, e na indústria bélica para garantir a sua soberania e segurança frente às duas grandes potências da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética. Dessa forma, na tentativa de melhorar as condições de vida da população chinesa e de transformar a China em uma nação industrializada, Mao Tse-tung elaborou um plano de reformas batizado como o Grande Salto Adiante. Mas pensem em uma coisa que deu errado. O plano de Mao Tse-tung acabou sendo um grande fracasso. Gerou a escassez de alimentos, o que acabou culminando em um acontecimento histórico que hoje nós conhecemos como a Grande Fome Chinesa. De acordo com a maioria dos historiadores, a Grande Fome perdurou de 1959 a 1961. E ela é amplamente considerada a fome mais mortal e um dos maiores desastres provocados pelo homem em toda a sua história, com uma estimativa de mortos que varia de 15 a 55 milhões de pessoas. E diante do fracasso de algumas das políticas econômicas implantadas por Mao Tse-tung, o Partido Comunista apenas manteve-se no poder devido à forte repressão política e à doutrinação que exaltava o futuro promissor do socialismo. Mao Tse-tung faleceu em setembro de 1976, deixando a China com a sua população vivendo na miséria. No entanto, a sua morte abriu caminho para o seu sucessor Deng Xiaoping, e foi através dele que o Partido Comunista Chinês reintroduziu a economia de mercado em algumas regiões da China, denominadas Zonas Econômicas Especiais, e em 14 cidades litorâneas que foram transformadas em zonas de comércio aberto.
As zonas econômicas especiais foram idealizadas por Deng Xiaoping e começaram a ser implantadas a partir de 1978. E assim como as zonas de comércio aberto, elas foram fundamentais para a superação da crise econômica, assim como para aproximar a China do nível de desenvolvimento dos países capitalistas. Elas funcionam como regiões abertas ao comércio exterior e à entrada de empresas transacionais. Mas fiquem atentos, desde que respeitadas as restrições e que essas empresas transacionais se associem ou ao governo chinês ou aos empresários chineses. Notem que foi através de Deng Xiaoping que o comunismo chinês começou a ficar flexibilizado, ao incorporar características de mercado, ou seja, características capitalistas. Entre elas, a liberalização da economia, a descentralização do poder, a reabertura da Bolsa de Valores de Xangai, fechada desde 1949, e o abandono da ideia do seu antecessor de eliminar toda a propriedade privada. Para Deng Xiaoping, modernizar a economia passou a ser prioridade. E a partir disso, a China estreitou laços com os Estados Unidos e se abriu para o mundo, o que permitiu, por exemplo, a chegada ao país de algumas empresas transacionais, como a Coca-Cola, a Boeing, o McDonald's, a Volkswagen e a General Motors. E embora tenha sido muito criticado no interior do partido por ter se afastado de alguns princípios comunistas, Deng Xiaoping rebateu as críticas dizendo que não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato, e que pureza ideológica não faz crescer o arroz. Dessa forma, esse novo modelo de governo foi reconhecido pelas autoridades chinesas como socialismo com características chinesas ou socialismo de mercado. E os líderes que sucederam Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao e o atual presidente Xi Jinping também deram continuidade a ele. E isso permitiu fazer com que a economia chinesa crescesse de forma consistente pelas últimas 3 décadas. Tanto que, de acordo com os dados do Banco Mundial, mais de 850 milhões de chineses saíram da pobreza durante esse período. Esse crescimento ficou tão evidente que, se você olhar à sua volta nesse momento, é muito provável que você encontre algum produto que tenha sido fabricado na China. De roupas a produtos eletrônicos, é possível criar uma lista imensa apenas de produtos fabricados por empresas chinesas. E essa capacidade de comercializar os seus produtos pelo mundo todo e de concorrer com empresas de várias partes do globo também se deve à ausência de direitos trabalhistas e à exploração da mão de obra barata, o que torna os preços dos produtos de baixo aporte tecnológico, como os produtos têxteis, os calçados e os brinquedos, imbatíveis no mercado internacional. Por tudo isso, muitos analistas afirmam que, economicamente, a China hoje está muito mais próxima de ser uma nação capitalista do que comunista. É verdade, mas é importante que fiquemos atentos a uma série de particularidades. O governo chinês ainda possui um papel fundamental no planejamento da economia, diferentemente dos países capitalistas, onde os ideais neoliberais são predominantes. A posse das terras ainda continua em suas mãos. E as empresas privadas têm que se submeter às inspeções das estatais e aceitar as participações de membros do Comitê Comunista dentro da operação, o que pode, é claro, influenciar na tomada de decisões de seus gestores. Por outro lado, a liberalização da economia trouxe uma série de mudanças para a sociedade chinesa. A desigualdade entre a região litorânea, onde estão localizadas as principais zonas econômicas especiais, e o campo, disparou. Aliás, o que mais se encontra na China depois de chineses são as disparidades sociais. Elas estão presentes o tempo todo. Tanto que já existem inúmeras tropas militares que são utilizadas para impedir a migração de pessoas do campo para a cidade. A educação, que já foi totalmente pública e gratuita, hoje não é mais.
No ensino fundamental, é preciso pagar apenas as taxas de livros e uniformes. Mas, no ensino médio, mesmo com as escolas sendo públicas, são as famílias as responsáveis por arcarem com todos os custos, o que tem feito com que muitos chineses estudem apenas até os 15 anos de idade. O sistema de saúde ainda é público e atende a maioria da população, mas os mais ricos possuem acesso a clínicas e médicos particulares. E comprar uma casa tem se tornado algo cada vez mais difícil, pois assim como no Brasil, a especulação imobiliária fez os preços dispararem. E eu creio que esses exemplos tenham sido suficientes para todos perceberem que as diferenças de classes apresentadas aqui estão muito distantes dos valores pregados pelo comunismo, que, ao menos em teoria, estariam justamente eliminando as classes sociais. Então, por que a China continua sendo chamada de país comunista? Em primeiro lugar, porque o nome do partido que controla o país há 7 décadas continua sendo o mesmo. O Partido Comunista Chinês é o único no cenário político desde a Revolução Chinesa de 1949 e opera sem oposição até os dias atuais. Pelo menos é o que chega até nós, pois, com exceção de alguns meios de comunicação que são privados, a imprensa é controlada pelo Estado. E por conta disso, o governo não recebe críticas no que se refere à administração pública, o que já era de se esperar. O governo chinês também controla a internet, as universidades e faz detenções de forma arbitrária aos defensores dos direitos humanos. Uma prática muito denunciada por organizações internacionais. Portanto, nem capitalista e nem comunista. Mas a dúvida que fica é: até quando será possível um desenvolvimento econômico elevado nas regiões costeiras, sem antes diminuir esse abismo de desigualdade social em relação ao interior do país? E por quanto tempo será possível sustentar essa abertura econômica ao lado deste rígido fechamento político? E é claro que eu vou pedir para vocês deixarem as suas opiniões sobre essas questões na descrição desse vídeo para que possamos seguir trocando ideias e informações sobre esse assunto. Enquanto isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e caso vocês ainda não tenham feito, não deixem de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até mais!